A terra ainda não conquistada. Capítulo 13. Josué, sendo já velho, entrado em anos, o Senhor lhe disse: Tu já és velho de idade avançada e ainda há muita terra para possuir. Esta é a terra que resta a todos os territórios dos filisteus, a todos os de Jesureus, desde o Sior, que está ao oriente do Egito, até o limite de Ecrom, ao norte, que se considera dos cananeus, dos 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Ascolonita, o Geteu e o Ecroneu, também os Aveus. Ao sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios até a Afeca, até os limites do Amorreu, a terra dos Gibleus e todo o Líbano para onde sai o sol desde Balgade, ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote Maiã, todos os sidônios eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, por sorte o país aos israelitas, por herança, como te ordenei. Reparte agora esta terra em herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, porque os Rubenitas e Gaditas e a outra metade de Manassés já receberam sua herança, a qual lhe deu Moisés, do outro lado do Jordão ao oriente, segundo lhe dera Moisés, servo do Senhor, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba até Dibon, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, os territórios dos Jesuritas e os Macatitas, e todo o monte de Hermon, e toda a terra de Baçã até Salca, todo o reino de Og, em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que havia restado dos Refaís, pois Moisés os derrotou e os expulsou. Mas os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas e os Macatitas. Antes, Jerzu e Macate ainda hoje continuam vivendo entre os israelitas. Apenas a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios do Senhor Deus de Israel são sua herança, como ele lhe dissera. O território que Moisés distribuiu. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben conforme suas famílias. Foi o território deles desde a Orer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, todo o planalto até Medeba. Esbom, com todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal e Meon, Jaza, Kedimote, Mefate, Kiriataim, Sibima, Secreter, Sar, no monte do vale, Bet-Peor, as ladeiras de Pisga, Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, que Moisés derrotou, e os príncipes de Midian e Evi-Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, que habitavam naquela terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, o adivinho, filho de Beor, entre os demais que mataram. O Jordão foi o limite do território dos filhos de Ruben. Esta foi a herança dos filhos de Ruben conforme suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Também deu Moisés uma parte à tribo de Gade, aos filhos de Gade, conforme suas famílias. O território deles foi Jazer e todas as cidades de Gileade e a metade da terra dos filhos de Amon até Oroer, que está defronte de Raba. E desde Esbom até Remate, Mispa
e Betomim, e desde Maniã até o limite de Debir, no vale de Beterã, Beteninha, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, o Jordão e seu limite até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão a oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade segundo suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Também de Moisés herança a meia tribo de Manassés, e foi para a meia tribo dos filhos de Manassés conforme suas famílias. O território deles foi desde Manaim, todo Bassã, todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bassã, 60 povos, e a metade de Gileade, e Astrote e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã, para os filhos de Maquir, filho de Manassés, para a metade dos filhos de Maqui, conforme suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão de Jericó ao oriente. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança deles, como lhes dissera. Canaã dividida por sorte. Capítulo 14. Isso, pois, é o que os filhos de Israel tomaram por herança na terra de Canaã, o que lhe repartiram o sacerdote Eleazar, José filho de Num, e os líderes dos pais das tribos dos filhos de Israel. A divisão da herança, as 9 tribos e a meia tribo, foi feita por sorte, como o Senhor ordenará a Moisés que se lhe desse, porque as 2 tribos e meia tribo lhe dera a Moisés herança do outro lado do Jordão, sem dar aos levitas herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e não deram parte aos levitas em sua terra, senão cidades em que morassem, como os arrabaldes delas, para seu gado e rebanhos. Da maneira que o Senhor ordenará a Moisés, assim o fizeram os filhos de Israel na divisão da terra. Calebe recebe Hebrom. Os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o que Nezeu disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, varão de Deus, em Cades Barneia, no tocante a mim e a ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para reconhecer a terra, e eu lhe trouxe notícias, como o sentia em meu coração. E meus irmãos, os que haviam subido comigo, fizeram desfalecer o coração do povo, mas eu perseverei seguindo o Senhor meu Deus. Então Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será para ti e para teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste seguindo ao Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me fez viver com ele e disse: Estes 45 anos, desde o tempo que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Conservo todo o meu vigor de antes para combater e para ir e vir. Dai-me, pois, agora este monte do qual o Senhor falou naquele dia. Porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali, e que as cidades grandes e fortificadas. Talvez o Senhor estará comigo e eu os expulsarei, como me prometeu o Senhor. Josué então abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom veio a ser herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu até hoje, visto que havia seguido com perseverança o Senhor Deus de Israel. O nome primitivo de Hebrom foi
Kiriat Arba, porque Arba foi o maior gigante entre os Anaquins, e a terra descansou da guerra. O território de Judá, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, conforme suas famílias, chegava até a fronteira de Edom, tendo o deserto de Zin ao sul como extremo meridional. E seu limite ao sul foi desde a costa do Mar Salgado, desde a baia que olha para o sul, e saía para o sul da subida de Acrabim, passando até Zim, e subindo pelo sul até Cades Barneia. Passava por Herom, e subindo por Adar, dava volta por Carca. Dali passava por Azon, e saía ao ribeiro do Egito, e terminava no mar. Este, pois, servos-á o limite do sul. O limite oriental é o Mar Salgado até a desembocadura do Jordão, e o limite do lado do norte, desde a baía do mar, na desembocadura do Jordão. E este limite sobe por Bet-Ogla e passa ao norte de Bet-Arabá, e daqui sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe a Debir desde o vale de Acor e ao norte na direção de Gilgal, que está em frente da subida de Adumim, que está ao sul do ribeiro, e passa até as águas de Ensemes, e sai para a fonte de Rogel, e sobe este limite pelo vale do filho de Inom, ao lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém. Em seguida, sobe pelo cimo do monte que está em frente do vale de Enom para o ocidente, o qual está no fim do vale de Refaim, pelo lado do norte. Rodeia esse limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai às cidades do monte de Efron, rodeando Baalá, que é Kiriat Jearim. Depois dá volta ao limite desde Baalá para o ocidente ao monte Seir e passa ao lado do monte de Jearim para o norte, o qual é Quessalom, e desde a Bet-Semes e passa por Tima. Segue depois ao lado de Ecrom para o norte e rodeia Siqueron e passa pelo monte de Baalá e sai em Jabneel e termina no mar. O limite do ocidente é o Mar Grande. Este foi o limite dos filhos de Judá por todo o contorno conforme suas famílias. Calebe conquista Hebrom e Debir. Mas a Calebe, filho de Jefoné, José deu sua parte entre os filhos de Judá conforme o mandamento do Senhor, a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era o pai de Aнаque. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Aнаque, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Aнаque. Subiu contra os que moravam em Debir, e antes o nome de Debir era Kiriat Sefer. Disse Calebe: ao que ataque a Kiriat Sefer e a tome, eu darei minha filha, Assa, por mulher. E a tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu sua filha, Acessá, por mulher. Aconteceu que, quando a levava, ele a persuadiu para que pedisse ao pai terras para lavrar. Ela então desceu do asno, e Calebe lhe disse: que queres? Ela respondeu: concede-me um presente, já que me deste a terra do Noguebe, dai-me também fontes de água. Ele então deu-lhe as fontes superiores e as inferiores. As cidades de Judá. Esta, pois, é a herança da tribo dos filhos de Judá por suas famílias. Foram as cidades da tribo dos filhos de Judá no extremo sul para a fronteira de Edom: Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itã, Zif, Telem, Bealote, Arzon, Adata, Queriote, Heron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmo, Bet, Palete, Azar, Sual,
Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezen, Etolade, Quesil, Orma, Ziglag, Mademana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies está Ozoara, Asná, Zanoa, En, Ganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gedeorataim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adassa, Migdal-gade, Dileã, Mispa, Joquitel, Laquis, Poscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitilis, Gederote, Bet-dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades com suas aldeias. Libina, Éster, Assã, Ifita, Asna, Nesibe, Keila, Azibe e Maressa, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas que estão próximas de Asdob com suas aldeias. Asdob com suas vilas e suas aldeias, Gaza com suas vilas e suas aldeias até o rio do Egito e o mar grande com suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir Socó, Daná, Kiriat Sana, que é Debir, Anabe, Estemoá, Anim, Gozen, Olom e Gilô, 11 cidades com suas aldeias. Árabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-tapuá, Afeca, Unta, Quirate-arba, que é Hebron, Ezior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif e Jutá, Zecrel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá, Etina, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-zu, Gedor, Marete, Bet-anote e Eutecom, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-baal, que é Kiriat-jearim, e Raba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bate-arabá, Midim, Secaca, Nibissã, a cidade do sal, e Engedi, 6 cidades com suas aldeias. Mas os jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Judá não puderam expulsar, e o jebuseu ficou em Jerusalém com os filhos de Judá até hoje. O território de Efraim e de Manassés, capítulo 16. Caiu a sorte aos filhos de José desde o Jordão de Jericó até as águas de Jericó para o oriente, para o deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. De Betel sai para a luz e passa ao longo do território dos Arquitas até Atarote, e desce para o ocidente para o território dos Jafletitas até o limite de Bet-Horon de baixo e até Geser, e sai para o mar. Receberam, pois, sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, por suas famílias, o limite de sua herança ao lado do oriente, desde Atarote Adar até Betel-Horon de cima. Continua o limite até o mar e até Mismetate ao norte, e dá volta para o oriente até Tanate Siló, e daqui passa Janoa. De Janoa desce a Atarote e Naarate e toca em Jericó e sobe ao Jordão. E de Itapuá volta-se para o mar no ribeiro de Caná e sai para o mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim por suas famílias. Houve também cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com suas aldeias. Mas não foi expulso o cananeu que habitava em Geser, antes que ficou o cananeu no meio de Efraim
até hoje, submetido a trabalhos forçados.